Olá, olá, meus amigos, boa tarde. Dirceu Galhardi, tudo bem? Então, nós vínhamos fazendo as nossas lives de Feng Shui, não é? E agora estão sendo até editadas, essa coisa, mas nós agora vamos revezar, entremear com radiestesia, que também é bem importante. Olá, Vanessa, tudo bem? Depois nós temos até que conversar alguma coisa sobre Vanessa. Nós vamos falar de radiestesia. Então, a radiestesia, ela é uma técnica muito antiga, é uma ciência muito antiga que antes ela era chamada, é, é, ela veio da a radiestesia antes era bruxaria, era praticamente tudo chamado, tudo era bruxaria. Então, ela ela trabalhava, por exemplo, trabalhava com fitoterapia era bruxo. Quem trabalhava com auriculoterapia, com acupuntura, tudo era classificado na antiguidade como ciências da bruxaria. Todo mundo era queimado praticamente e era excomungado, entendeu? Porque trabalhava com uma ciência que ela não era classificado como ciência. Ela não era classificada como ciência. Então, ela veio a radiestesia. Nós temos aqui de 1900 em 1923. Então, chegaram a dois abades, dois padres franceses que classificaram como ciência. Então, tirar aquela coisa de bruxaria, essa coisa toda. Então, como a igreja entrou no circuito, ela virou, praticamente foi legalizado na França. Então, daí, pelos abades Bully e Bayard, dos padres. E depois veio o abade Mermet também, trabalhou muito. Então, ela virou ciência a partir desse momento. Bom, no Brasil, no Brasil a justiça reconhece, ainda não reconhece exatamente a radiestesia como uma ciência. Porque, por exemplo, na França, Alemanha, nos Estados Unidos e alguns estados americanos, a, a radiestesia é muito respeitada. Então, ela é trabalhada como para auxílios de casos policiais. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, o Pentágono usava radiestesia para descobrir minas dos vietnamitas. Então, no Pentágono, os radiestesistas se reuniam, trabalhando em cima de mapas, e apontavam exatamente os locais que tinham as minas, que então iam pelotões na frente dos grupos americanos, que ia desarmando aquelas minas todas. Quer dizer, vocês veem que coisa interessante. Nós temos até um fato que eu comentei na nossa live de radiestesia, que no Chile caiu um avião, foi há uns anos atrás, próximo à ilha de Robinson Crusoe, no Pacífico. E foram 21 pessoas mortas, quer dizer, afundaram, né? Então, o governo chileno estava estava sendo auxiliado pelo trabalho de uma vidente e radiestesista chamada Carmen Diaz. E ela saía no navio, nas fragatas da Marinha chilena, e ela ia indicando exatamente, olha, pode mergulhar nesse ponto, que aqui tem um corpo. Então, os escafandristas iam lá e descobriam a profundidade lá, o problema onde estava o corpo, e trazia. Então, era uma coisa que
ajudou muito. E agora, aí começou um problema de vários lugares, vários países a fazerem críticas. Ah, por quê? Por que a Marinha Chilena está usando um trabalho desse? Então a revista Isto É, na época, não lembro o número, mas eu tenho uma cópia, um exemplar, veio me procurar como radiestesista brasileiro para ver o que eu achava daquela posição. É uma coisa normalíssima. Eu disse que em vários países da Europa e até Estados Unidos, a radiestesia é muito utilizada. E é uma ciência muito bonita até, porque o que ela faz? Ela descobre pessoas desaparecidas, ela descobre objetos perdidos, crianças, sexo de crianças e de pessoas e animais, crianças e animais, antes do nascimento, e identificando o sexo, identificando até datas. A radiestesia ajuda na decisão de profissional. Quantos empresários, às vezes, estão com dúvidas se devem aceitar alguns contratos, fazer algum contrato internacional, porque estão bem em empresas aqui no Brasil, mas foram convidados. E aí? Então é uma dúvida muito grande, né? E nos procura, nos procuram porque para saber devo ir, não devo ir, então a gente ajuda nessas decisões também. Uma outra coisa que a radiestesia também ajuda muito é dúvidas. Nós fizemos já vários trabalhos com pessoas que receberam visitas em casa e após essa visita sumiu alguma coisa desapareceu da residência, então fica aquela dúvida, será que o fulano de tal tocou, levou, ou guardou, ou perdeu? Então é uma coisa assim. Então a gente vai checar se aconteceu realmente e onde está o objeto desaparecido, quer dizer, dado falta, né? Então a gente vai ajudar e até tirar essas dúvidas seríssimas também. Uma outra coisa que a radiestesia faz também, quando as pessoas compram imóveis, às vezes, e as energias estão conturbadas dentro da casa, dentro daquela empresa ou dentro da residência, então nós somos procurados para fazer medição e eu vou mostrar alguns instrumentos que a gente utiliza numa medição radiestésica para identificar que tipo de energia é aquela, se aconteceu alguma tragédia naquele ambiente, se os hábitos dos antigos residentes ou dos antigos ocupantes daquela área são, não condizem com os hábitos dos atuais ocupantes, porque também tem isso, uma incompatibilidade de hábitos também atrapalha. Outra coisa também que a radiestesia faz é de desimpregnar ambientes. Porque tem casos, a gente diz que as paredes guardam memória, né? As paredes têm memória. Elas guardam, elas registram coisas do passado. Então, você vê pessoas que costumam falar mal e se desdizem e diz que é um infeliz e que coitado, que é um miserável, que é isso e aquilo. Nem gosto de ouvir essa palavra, mas tem pessoas que são assim. Então lamentam, porque eu sou infeliz porque eu moro nessa casa, eu sou infeliz porque eu tenho esse carro que me dá problema. Então, quanto mais você fizer isto, mais impregnada aquela casa, aquelas paredes vão ficar e mais sério vai ser para resolver o problema, entendeu? Então, é por isso que a gente diz, eu digo sempre para o François, pessoas falem bonito, falem bem do imóvel que vocês habitam, da casa, do carro que vocês têm. Então, não adianta a gente ficar almejando coisas muito suntuosas, muito bonitas. A gente tem que ir adaptando. A gente tem que se contentar com o que temos.
A gente tem que amar o que temos, não é? Então, isso é uma filosofia que a gente passa para os clientes também, porque todo mundo tem queixa. Por quê? Aí vai, algumas queixas procedem, certo? Aí dizem assim, são casas assombradas. Não. Às vezes, são vocês mesmos que fazem que aquela energia se triplique, se reproduza assustadoramente e torne aquela casa assombrada. Na realidade, não é bem assim. Há casos, sim, de mortes, pessoas apegadas dentro da radiestesia. A gente estuda muito isso. São pessoas que têm um apego muito grande às coisas materiais. Ah, o meu avô adorava essa casa, por exemplo, né? Meu avô adorava essa casa, faleceu e não querendo sair da casa, faleceu dentro de casa, nem foi para o hospital falecer. Quer dizer, então, há casos assim, de apego e que, olha, eu tenho um exemplo muito forte. Tinha um casal de idosos na zona sul de São Paulo, eu não vou dizer que bairro, que lugar, mas o velhinho faleceu. A pessoa, o idoso, entende? Morreu com 80 anos no consultório dele, teve um infarto, faleceu. Depois, a idosa, a mulher, faleceu uns 3 meses depois. Aí a família me contratou. Vamos fazer um trabalho de radiestesia, porque a energia do ambiente, do apartamento, não está boa. Quando eu cheguei lá, no lugar, digamos, no quarto do casal, onde o velhinho dormia, estava tudo perfeito, a cama perfeita, o armário dele perfeito. No lado que ela dormia, o cupim bateu na cama. A cama ficou totalmente, muito bem destruída pelo cupim, o armário todo cheio de cupim, o armário dela. Bom, um quarto que eles tinham em casa, que ela controlava, ela guardava numa penca de chaves assim na cintura, na, na cintura dela. Aquele quarto era cheio de louças, porcelanas, cristais, que ela não queria que ninguém usasse, porque ela trouxe do Líbano e era dela. Então, um dia, foi daí que a família me chamou, uma certa urgência. O quarto trancado, ninguém sabia como estava a chave, onde estava, porque ela havia guardado escondido, despencou tudo que era prateleira de vidro, quebrou tudo que foi louça, todos os cristais daquela senhorinha. Então, nós fomos fazer um trabalho de radiestesia, descobriu-se o quê? O apego que ela tinha pelas coisas materiais era tão grande que nem depois de falecida, quer dizer, as energias ainda continuavam ali, conturbadas naquele apartamento. Então, e acabou. Tudo ficou destruído porque era dela. Então, o quarto foi aberto, foi tirada aquela cacaria toda de tudo que quebrou, entende? Foi liberado todo o móvel com cupim, principalmente da parte dela. A cama não, a cama foi totalmente substituída, né? Doada. Então, vocês veem como fica a energia de apego, não é? Então, é isso que a radiestesia trata também. A gente trata isso porque é uma coisa muito séria, não é? Então, aquilo que a gente falava inicialmente era antes da palavra radiestesia, era rabidomancia, onde rábidos, deixa eu ver, rábidos, quer dizer, vara, mancia ou manteia, mancia ou manteia, adivinhação, adivinhação. Então, é adivinhação através da vara. Isso tudo era chamado a bruxaria do passado, não é? Então, vocês veem que depois, com a vinda da palavra radiestesia, legalizou. Aí virou ciência, aí a igreja estava respaldando também, né? Bom,
Então, nós vamos falar, isso é um exemplo que eu dei. Outro exemplo muito interessante, e que aí, ao longo dos nossos bate-papos, das nossas lives, a gente vai falar sobre poltergeist também. Então, nós fizemos um trabalho alguns anos atrás, há alguns anos, bons anos, no Rio, no Rio de Janeiro, e esse trabalho tinha um problema que apareciam agulhas na cama do casal, exatamente no lado do meio para a esquerda. Então, aí o pessoal reclamando, e guardaram. O pessoal vinha guardando numa caixinha de pastilhas de garganta, se guardava aquelas agulhas, agulhões. Aí o dia que nós chegamos lá, que eu fui fazer a medição, vi que existia realmente uma energia não muito boa para aquele casal, para aquela família. Primeiro verifiquei a casa toda, tinha algumas coisas para harmonizar, mas principalmente o quarto do casal. Então, o que descobrimos foi o seguinte: a senhora era divorciada e tinha um segundo casamento. E o filho do primeiro casamento dela, um menino de 14 anos, não admitia aceitar aquele pai, o padrasto, né? Ele não admitia que tinha aquele homem substituindo o pai dele, né? Naquele quarto. Então, a força dele mental era tão grande que fazia com que se materializassem agulhas no colchão exatamente no lado que o, o padrasto dormia. Olha que coisa, entende? Aí a gente vai vendo, depois nós vamos falar outros casos de poltergeist também, que a radiestesia estuda. A gente na radiestesia trabalha muito com isso, porque são coisas importantes, coisas assim, faraônicas, a gente sabe, mas é uma coisa bem interessante. Então nós vamos comentar também sobre isso depois. Bom, deixa eu ver, Vanessa, vou dar um exemplo para ela dentro da radiestesia. Vanessa nos mandou umas fotos da casa, da residência, é uma casa muito bonita, da Vanessa, mas o subsolo é exatamente aquilo que precisa ser um pouquinho olhado. Porque, normalmente, é o que eu falei, subsolos, garagens, as pessoas costumam, e nós falamos nas lives de Feng Shui, que o subsolo tem que ser muito olhado, tanto o subsolo quanto sótão de prédios. Né? Então, o que acontece? As pessoas vão guardando quinquilharias. No caso da Vanessa, não tem tanta quinquilharia. Tem mais material de obra, mais vazamentos, coisas, umidades que precisam ser corrigidas. E Vanessa, sugestão, pinte, faça uma organização do subsolo todo da tua casa e pinte, dê uma caiação com cal virgem, cal, óleo de linhaça e coloque um punhado de sal grosso, tudo bem? Que é para cortar qualquer energia remanente, energia que queira ficar para prejudicar a energia da tua casa como um todo. E o subsolo é a base. Se a tua base não está muito tratada, a, a tendência é a casa toda estar sempre capengada com as energias, porque a base mesmo, o fundo dela não está bem tratado, não está cuidado. Então, aplique caiação com cal virgem, óleo de linhaça para fixar e sal grosso, bastante sal grosso, punhado de sal grosso, mistura aquilo, mesmo que fique a parede com aquelas pedras de sal grudadas, porque ele não vai se dissolver totalmente, né? Numa aplicação. Então você aplica aquilo com trincha, paredes, colunas, teto, tudo do subsolo branco, e coloque pontos de luz.
Coloque uns pontos de luz com energia, com lâmpadas dessas compactas de baixa frequência, que gasta pouca energia. Então coloca algumas lâmpadas branca fria dentro daquele porão e com uma solenoide, uma célula fotoelétrica na parte externa. Então, por exemplo, anoiteceu, aí aquilo acende ali no subsolo. E se você achar que está sempre escuro durante o dia, também fica muito escuro, embora eu tenha visto janelas vazados, né, para entrar claridade, mas se for insuficiente, deixe que a luz fique dia e noite acesa, umas 3 lâmpadas lá no subsolo. Não vai consumir tanta energia e você vai ver o resultado que vai dar na energia de todo o bloco, de todo o prédio. Tudo bem? Então tem lá, Regina Lúcia, tudo bem, Regina? Poxa vida, hoje está muito bom. Então, vamos continuar. Então, nós vamos fazer o que aqui? Além da gente, hoje a gente vai conversar mais, eu vou mostrar alguns instrumentos radiestésicos, porque são bastante, sabe? Deixa eu ver, aqui não está dando para conseguir mostrar a vocês, mas eu vou levantar alguns instrumentos. Bom, nós temos instrumentos como pêndulos, nós temos pêndulo cônico, um pêndulozinho cônico, nós temos um pêndulo cromático, que a gente já trabalhou na aula de cromoterapia. Nós temos aqui, esse é o pêndulo cromático, que eu digo sempre que não deve ser utilizado, tá bom? Ele é um pêndulo que é comercial e tem equidistância, então ele não deve ser muito utilizado. Nós temos um pêndulo chamado escriptopêndulo, é um pêndulo que tem que ser feito. Ele nem existe para a venda, entendeu? Esse pêndulo daqui é para medir problemas em cima de fotografias de pessoas à distância, através da cromoterapia à distância. Então você vai trabalhar em cima de fotos com tinta para assinalar pontos de problema daquela pessoa. Então, não é para a pessoa presente, tá bom? Isso é um escriptopêndulo. Nós temos aqui o famoso pêndulozinho de cristal, roda, pêndulozinho de cristal. Nós temos pêndulos que guardam, isso daqui, pêndulo testemunho. Olha aqui, que interessante. Esse pêndulo daqui, ele guarda testemunho como cabelo, como terra, o que vocês quiser descobrir que esteja à distância, através da teleradiestesia. Olha que interessante. Eu tenho outro aqui que mostra também como ele é. Aqui, ele abre, você coloca dentro do pêndulo o que você quer e o nome da pessoa também escrito a lápis, e você vai descobrir o que está se passando com aquela pessoa à distância. Por exemplo, às vezes você tem um ente querido, né? Mora lá no Rio Grande do Norte, um tio. Então você quer saber como aquela pessoa está passando, se está bem de saúde, se está vivo, se está morto. Tudo bem. Então a gente faz um trabalho com esses pêndulos testemunho, tá bom? Então você guarda material da pessoa, alguma coisa, ou alguma coisa que a pessoa tenha tocado, entende? Que tenha a energia daquela pessoa. Você coloca aqui dentro e vai fazer um trabalho. Esse daqui é um famoso pêndulo egípcio. É um pêndulo egípcio, é um pêndulo de madeira, ele corresponde a um jarrão egípcio, tá certo? Ele corresponde a um jarrão. E dentro dele, ele tem grãos de pedra, de terra, de areia e chumbo. Ele tem chumbo e areia no interior. Qual a finalidade disso? A finalidade é para que, quando se fizer trabalhos em áreas externas, que tenha vento, o vento não interfira nesse trabalho, porque ele é pesado, é um pêndulo pesado. Tudo bem? Há quem faça os trabalhos pendulares, mesmo em
clínicas usando esse pêndulo, mas não é certo. Ele é mais para utilização externa. Para interno, por exemplo, você está fazendo um trabalho de verificar cromotipo das pessoas, ou verificar alguma coisa, uma consulta qualquer que a pessoa esteja fazendo, você vai usar esse pêndulo, que é um pêndulo cônico, pode ser esse pêndulo daqui, aqui é um peãozinho de madeira, tudo bem? Tá? Agora, tem um detalhe, não se usa pêndulo de pedra, pêndulo colorido, como principalmente esse daqui, ó. Esse daqui é um pêndulo que, deixa eu ver aqui se pode mostrar para vocês melhor, com a luz aqui. Esse pêndulo é um pêndulo verde, de quartzo verde. Não é bom para radiestesia, não se deve fazer nada com a cor verde, não se deve trabalhar para um radiestesista, não deve usar roupa verde no dia do trabalho, de um trabalho radiestésico. Para uma pessoa que vai se consultar com a radiestesia, também deve evitar, porque o verde muda a polaridade de um trabalho, entendeu? Ele muda de um trabalho magnético, que é um verde bom, um verde saudável, para um verde elétrico, que é um verde doentio. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na parte do dia, até 10, 11 horas você tem um verde magnético. É um verde bom. Para as crianças, para os idosos, todo mundo apanhar um banho de sol da parte da manhã. Aquele verde é magnético. É um verde saudável. Após o meio-dia, até umas 4, 5 horas da tarde, já é um verde elétrico, é um verde cancerígeno, é um verde doentio. Tudo bem? Então, isso é um exemplo, tá? Bom, nós temos um outro pêndulo aqui, esse pêndulo também é bem interessante, que é um pêndulo de cone virtual. É um pêndulo que não é muito conhecido, não. Ele não é muito conhecido no Brasil e tudo. Você aqui, nesse pêndulo, você faz um trabalho ajustando a cor de nascimento da pessoa, a cor, entendeu? E você vai fazendo, vai medindo. E ele é muito usado para descobrir pessoas desaparecidas em floresta. Por exemplo, teve um grupo de jovens, há uns anos atrás, tem uns bons anos, eu acho mais de 15 anos. Eles saíram de Paris, foram para os Pirineus. Então, chegou lá, nevando, né? Um dos meninos ficou mais para trás, mas descuidou, se perdeu. Então, os radiestesistas na França trabalharam com esse pêndulo em cima de mapas e descobriram exatamente onde estava o menino, foram lá e encontraram, vivo, mas estava bem combalido, sabe? Então, é um pêndulo de cone virtual, tá certo? Bom, nós temos aqui um outro trabalho, um outro material que muito usado também na radiestesia, que é a pilha radiestésica. Também não é muito fácil de encontrar. Vocês têm nos livros a pilha radiestésica. Então ela desmonta, ela desmantela, ela solta essas meias esferas, tá? Ela pode ser com 4 meias esferas e com 9 também, há casos da gente usar com 9 meias esferas. Qual a finalidade dela? Ela pega a energia cósmica, que vai bater sempre na parte superior, nessas meias esferas superiores, e vai amplificar para o ambiente. Entende? Depois nós vamos falar também nisso. Eu vou dar dica de como trabalhar, os vários tipos de trabalho que se faz com ela, tá? Tanto cósmico como magnético. Ela pode ser pilha cósmica ou magnética. Cósmica para pegar energia cósmica. Magnética para magnetizar trabalhos, magnetizar remédios, magnetizar situações, entendeu? Para que aconteça realmente. Muito interessante. Existe uma outra coisa bem interessante que a gente vai falar também ao longo daqui, é o famoso Anel Atlante. Tudo bem? O Anel Atlante.
Esse anel tem uma divergência muito grande aí, que as pessoas compram o anel com um furo, com 3 furos, com 4 furos. Olha, é uma confusão danada. O que aconteceu? O que acontece com esse anel? Ele deve ser de prata. Esse daqui é prata pura, só que ela está oxidada, quer dizer, precisa um polimentozinho, um polimento. Então você percebe, olha aqui, ela já com polimento, aqui, ó, com polimento. Então, ó, aqui é o polimento que eu dei agora, imediatamente aqui, viu? Ela já ficou bonita. Então, é que senão a gente vai ficar polindo toda hora a prata e ela oxida, ainda mais em região praiana como a nossa aqui, Saquarema. E esse anel, ele deve ser em prata, o metal ideal. Pode ser aço inoxidável também. E depois nós vamos falar sobre as propriedades dele, o que ele causa no organismo, onde utilizar, como vocês devem, na hora de comprar, os cuidados que deve ter, tudo bem? Porque tem muita coisa em cima desse anel. Bom, vamos falar numa outra coisa. Vocês já viram forquilha? Vocês sabem de forquilha? Olha aqui uma forquilha. Olha aqui, olha aqui. Uma forquilha. Tipo, quando vocês vêm, estudam a radiestesia, né? Vocês, normalmente, a forquilha, vocês têm aquela forquilha assim, né? Tipo um Y, né? Um Y assim, ó. A forquilha assim, ó. Tá? De essa forquilha, vocês estão conseguindo ver? Visualizar? Ou está muito claro? Deixa eu ver. Está muito claro? Melhorou assim? Melhorou para vocês? Essa forquilha aqui, ela era de galho de aveleira na Europa, antigamente. E as pessoas vinham, trabalhavam, os radiestesistas, eu vou mostrar a capa do meu livro aqui, da minha apostila, eles vinham assim, olha aqui, ó, trabalhavam com a forquilha, aqui, ó, aqui, esse daqui, esse radiestesista, está trabalhando com a forquilha, tudo bem? E esse daqui, ele está trabalhando com a varinha. Tanto que vocês ouvem na quando ouvem falar em radiestesia, vocês falam, na varinha. Uma varinha é uma coisa, forquilha é outra. Tudo bem? E o bastão, também o bastão radiestésico, também é outra coisa. Por exemplo, Moisés, o profeta Moisés, usava um bastão radiestésico, onde ele fez na montanha jorrar água, não foi para os hebreus no filme, na história também a gente ouve, conta, né? A história conta que Moisés usava aquele bastão. Aí a gente diz assim, ué, uma pessoa tão jovem como era ele, dinâmico e dirigindo aquele polvaréu todo, novo mesmo, e andava com aquele cajado, aquela muleta, mas era um cajado radiestésico, tudo bem? Aquilo o ajudava a descobrir, ele sabia quando ele batia no chão, a vibração é aquela mesma vibração que os índios ouvem, eles ouvem a mãe terra, eles encostam o ouvido no chão, no solo, e sabem que está se aproximando de perigo para eles, ou o que está chegando através dessa sensibilidade. E Moisés tinha a mesma sensibilidade com o bastão. Tudo bem? Era um bastão, o dele era um cajado radiestésico. Tá? Aqui está uma varinha, tá? E aqui a forquilha. Então, o que acontece com a forquilha? A forquilha depois também eu vou mostrar dos cuidados que se deve ter. Por exemplo, essa forquilha aqui, ela está ressecada. Ela, para funcionar, ela já não tem função. Ela teria que ser de bambu verde que contém ainda água, entendeu? Aí você vai fazer essas 2 varetas e vai trabalhar para que ela gire. Ela vai girar, entendeu? Girar, mostrar a profundidade que ali naquele ponto existe água, tá bom? Existe a forquilha também metálica. Eu tenho uma metálica também, que aí a gente descobre outros, além da água, metais também no subsolo, se for o caso, né? Bom, nós temos aqui o chamado
dual rod. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Dual rod ou duas varas. Olha só que interessante. São duas peças. Esse instrumento aqui, ele vai trabalhar mostrando a pessoa abrindo, fechando ou abrindo. Então, este é importantíssimo na radiestesia. Na hora de uma, pode ser também assim, olha aqui, ó. Ele pode ser também de madeira, cabo de madeira e hastes metálicas. Então, numa área de no momento de um trabalho radiestésico, o radiestesista tem que contar com o pêndulo e o dual rod, pelo menos. São importantíssimos para identificação de tipos de energias do ambiente e pontos energéticos telúricos ou cósmicos, porque às vezes você habita um prédio, você mora num prédio e você não sabe o que tem no subsolo, se é rio, se tem algum rio, alguma coisa de água contaminada. Então, isso daqui, as pessoas moram aqui, mas a energia está saindo daqui verticalmente e bombardeando todo mundo que fica nessa região aqui. Por exemplo, aqui, uma cama, a pessoa deitadinha aqui. Pronto, ela já vai ser bombardeada por aquela energia de subsolo, uma energia telúrica, tá bom? Isso a gente vai falar depois e dos cuidados que se deve ter. Como a gente neutralizar esses problemas se o apartamento ou a casa de vocês tiver um problema desse, tá bom? Então a gente vai aqui, ao longo das nossas lives, vamos bater um papo e dar exemplos. Os exemplos sempre são exemplos que, infelizmente, foram verdadeiros, mas eu não vou nunca dizer, foi aonde? Foi na casa de quem ou de alguém assim. Não vou falar nomes, não tem problema ético da gente guardar, né? Então, mas nós vamos contar o que acontece para que todos a gente se precavenha, se proteja, né? Para a gente se proteger dessas energias ruins, telúricas. Uma outra coisa interessantíssima também é essa peça daqui. Esse instrumento é chamado antena de Lecher ou Lequer. Olha só, esse instrumento aqui é engraçado. O radiestesista coloca essa peça daqui na cintura, entendeu? Para ele perceber, pegar energia através desse metal, desse bloco. E isso vai fazer com que a sensibilidade dele chegue a descobrir o que aconteceu naquele imóvel, qual o problema daquela pessoa que está sendo medida, entendeu? Então, nós temos aqui também várias hipóteses de acordo com a regulagem que a gente faça daqui, na hora da medição, essa antena de Lequer. Então, isso não tem no Brasil. Essa antena nós compramos na França, só praticamente na França é que fabricam isso. Então, o Brasil ainda não. Mas eu estou mostrando para vocês e é tudo plugado, é tudo direitinho, sabe? Essas coisas saem, isso daqui desloca também, entendeu? É uma coisa bem interessante, tá? Porque a gente tem que se equipar, não é isso? A gente tem que é um trabalho seríssimo que a gente tem que fazer. Quando a gente vai fazer um trabalho também, eu levo lanterna, eu levo um detetor de pontos elétricos para ver se eu não estou entrando numa área, num setor que possa ter um fio desencapado, uma coisa assim que me perturbe na hora do trabalho. Ou até da gente, às vezes, estar medindo, fazendo uma medição, você percebe que existe um problema de um curto-circuito na instalação e que você precisa saber para identificar a pessoa, para dizer à pessoa, olha, cuidado, porque aqui tem alguma coisa ruim. Então, tem um aparelho que detecta esses pontos, esses problemas.
Outra coisa bem interessante também é essa peça daqui. É chamado um aurímetro, o auramíter, medidor de aura, entende? As pessoas às vezes confundem com a foto Kirlian. A foto Kirlian é uma luva, né? Uma luva onde você enfia a mão naquela luva, coloca o indicador ou a ponta de todos os dedos, né? E você faz uma medição, uma fotografia da aura humana naquele momento. Então é interessante que saiam os raios rosados. Então ele vai dizer exatamente como a pessoa está passando naquele momento. Aí passa por uma interpretação depois. Aquilo é foto Kirlian. Quando a gente mede com esse instrumento, esse daqui ou este daqui, deixa eu ver, tem um outro aqui mais simples, esse daqui também, é aurímetro. São aurímetros, medidores de aura. Aura é toda a calota protetora que a gente tem, não é? Então, é claro que tem pessoas que têm uma evidência que diz, eu vi a aura do fulano, vi a aura da ciclana, é assim, bonita, é colorida, não sei o quê. Mas esse medidor, ele inclusive vai indicar pontos no corpo da pessoa que existem buracos áuricos. Os buracos áuricos são coisas que, traumatismos, cirurgias, acidentes que vocês passaram, né, sofreram, e aquilo marca uma fratura. Tudo isso esse aurímetro vai indicar. Mais coisas interessantes também que a gente usa na radiestesia aquela solenoide cosmotelúrica que eu mostrei numa das lives aqui de Feng Shui. Ela é para captar energias do subsolo e energias circulantes do ambiente que chegam com visitas, com pessoas, até as pessoas da casa mesmo, né? Então chegam, trazem uma energia da rua densa. Aí a energia é colocada, ela é levada para dentro do enxofre através daquela solenoide e depois você descarta aquele material no lixo, fora de casa, entendeu? É uma coisa muito interessante. Já salvou muita gente, já deu. Os nossos trabalhos acabam sendo assim. São muito sérios, a gente tem muita preocupação de fazer o melhor, sem pressa, um trabalho radiestésico. Você não consegue fazer por menos de 3 horas. 3 horas numa residência. E às vezes demora mais, às vezes exige que a gente até retorne para tirar dúvidas do que ficou obscuro, o que não ficou muito claro, entendeu? A gente faz assim. Um outro trabalho também que a gente vai falar depois, deixa eu ver, é um tabuleiro magnético. Um tabuleiro magnético é um negócio. Ele faz parte um pouquinho, ele já faz parte de uma mesa radiônica, tá? Numa mesa radiônica pode existir, mas não esse. Esse daqui, eu comprei na Califórnia, foi o único lugar. Como eu vou mostrar também a vocês o que é um pêndulo fixo nas nossas lives também. Eu não trouxe para cá, porque senão ia ser muita coisa. E ainda tem mais coisa para a gente conversar. Então, vocês vão ver que a radiestesia é uma ciência muito séria. E voltando ao Chile, o que a gente contava, então, todos ficaram criticando a Marinha Chilena de estar usando a Carmen Dias como auxiliar, né, na identificação, na localização de cadáveres. E ela localizou muita gente. Das 21 pessoas, eu acho que ela conseguiu 16. Olha, foi muita coisa. Também no Pacífico, Oceano Pacífico, o mar revolto e como estava. Então, bom. Então vieram me perguntar, como radiestesista brasileiro, o que eu achava a revista Isto É. Então eu disse que é claro que pode. A gente, com um pêndulozinho de madeira, a gente já localizou muita gente desaparecida, muitos objetos desaparecidos. Porque às vezes, pessoal, às vezes, as pessoas se perdem as coisas, guardam documentos onde nem sabe, coisas importantíssimas. Olha, nós temos
uma cliente que mora na Espanha e ficou muito nossa amiga, minha amiga, né? Essa moça, nós já fizemos 2 trabalhos para ela. Um, ela tinha um gato na casa e o gato desapareceu. Ora, e o gato, você às vezes, é, você coloca uma energia quase que familiar naquela. Ele faz parte, aquele bichinho de proteção, de estimação, um gato, um cachorro, e some, de repente, aquilo desnorteia a família. E se tem criança em casa, então a criança adoece por falta daquele bichano, né? Então a gente faz trabalhos também dessa natureza, de descobrir onde está, se está vivo, se está morto, a possibilidade de voltar, entendeu? Localizamos em cima de mapas, a gente faz a localização sobre mapas. Outra coisa, um trabalho que eu também fiz com uma outra pessoa, a pessoa comprou um equipamento caríssimo e era de segunda mão, quer dizer, não existe mais aquela peça, aquele aparelho, né? E veio faltando, ela deu falta de uma peça chave para mover o aparelho. Era uma lente. Bom, ela ficou desesperada e quem vendeu disse: Não, eu dei o aparelho perfeito para a senhora. Bom, o que eu fiz? Fui fazer um trabalho e descobri que, na hora da limpeza, da faxina, do ambiente que estava o aparelho, a, a faxineira viu que estava uma peça no chão, pegou e colocou numa estante com livros, cheia de livros, e botou lá. Alguém veio com o livro, pá, encaixou um livro ali, empurrou a peça um pouco mais para dentro. Não ia aparecer de jeito nenhum. E a mulher desesperada para inaugurar, começar a trabalhar com aquele equipamento. Olha o problema. Bom, aí eu descobri que estava na tal sala, na estante, na terceira prateleira, se não me engano. Porque aí eu sou projetista também, então na hora eu moldo um desenho com perspectiva daquele compartimento e a gente vai mostrando, olha, nesse móvel aqui, com 3 gavetas, na segunda gaveta ou na segunda prateleira, então a gente vai chegando lá e nós conseguimos encontrar a tal peça-chave para mover aquele equipamento daquela senhora. Então, são coisas assim, coisas importantíssimas que a radiestesia traz e, e trata, né? Decisões, por exemplo, você tem um bom trabalho, aí de repente foi convidado para montar uma empresa, uma sociedade. Aí devo ir, não devo ir? Bom, o que nós fazemos? A gente faz um trabalho primeiro, de decisão, se deve ou não. Então, a gente faz um rastreamento com o nome das pessoas envolvidas e vamos fazer isso. Olha, há casos, eu já fiz muitos trabalhos, há casos de. Tinha um colégio no Rio de Janeiro, e não posso dizer aqui qual, mas. E estava acontecendo desfalques no colégio. Sumiam dinheiro de bolsa de professores, uma série de coisas estava acontecendo no colégio. Bom, fomos fazer o trabalho radiestésico num fim de semana. Vimos que tinha no terreno do colégio poço abandonado, um poço convencional abandonado, cheio de teia de aranha. Tinha um gerador no meio do gramado, uma casa de gerador que já não usavam aquilo há quanto tempo, todo enferrujado. Tinha umas coisas assim, sabe? Tinham muitas árvores com cupim ao longo do terreno. Então, tudo aquilo estava. E, e tinha esse problema de incompatibilidade com a diretoria. Os diretores estavam se incompatibilizando, um queria mandar mais que o outro, achava que era mais importante. Olha, uma confusão danada naquele colégio. Então nós fizemos o trabalho, eu sei que na época nós fomos até filmados, houve até um convite daquele programa Mistérios, do Walter Avancini, na época, da TV Manchete. Eu fui entrevistado lá também, em decorrência do trabalho. E olha, conseguimos descobrir que
quem estava chegando muito cedo no colégio, mexendo nas coisas, fazendo a desordem toda, foi acertado tudo no colégio, e essas coisas, o poço foi aterrado, foi tirado o tal gerador que estava sem função. Tinha uma mandala de granito nos andares do colégio, uma mandala de granito muito bonita, uma ela estava mal posicionada. Até isso nós vimos que estava errado. No que acertou-se as coisas, pronto, o colégio deslanchou, entendeu? Então, é isso. Às vezes as coisas estão mal, tem aquele mau andamento, mas precisa isso, de cuidar das energias. Porque às vezes até uma pessoa, às vezes ela tem boa intenção, é de boa índole, mas ela está mal assistida energeticamente. Ela não está bem. Ela precisa se cuidar e entende? Aí você vê, tem pessoas que chegam para você, ô fulana, poxa, a tua casa, o teu quadro, aquele espelho está tão bonito. Quando ela sai, o espelho quebra. Opa! Meus amigos, eu fiz um dia um trabalho num apartamento no Rio, em Ipanema, que a senhora recebeu uma visita e ela tinha um aquário de 60 litros na sala. Assim, o aquário era tipo uma mesa de centro, né? Um aquário lindo, de água salgada, com peixes bonitos. A pessoa falou, no que a pessoa saiu, o aquário se abriu. O aquário se desmantelou. Foi peixe, água em cima do tapete, na sala toda. Ela, pô, se apavorou, me chamou para ver. Quer dizer, você vê quanta coisa de energia. Às vezes a gente descuida, né? A gente nem percebe que aquilo pode causar danos, né, a toda a família, descontrole emocional. Então, tudo por energia mal cuidada. Então a gente diz assim: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Mas eu estou brincando, isso não é a ciência, a radiestesia, ela não trata por religião. Eu não estou falando, não falei em momento nenhum aqui com vocês de religião, e não vou falar, porque eu acho que é muito pessoal, é muita coisa, não é? Eu faço trabalhos em casa de evangélicos, em casa de budista, em casa de judeus, e não tenho problema com ninguém, porque eu não trato. O meu trabalho é muito neutro, é exatamente ciência, é trabalhar as energias, mas dentro da ciência. É isso que se faz, entende? Então, meu nome é Dirceu Galhardi, vocês já me conhecem aqui de outras lives aqui do Facebook. E vamos lá, gostaria. Eu vou fazer normalmente a nossa, nosso trabalho de radiestesia vai ser sempre às sextas-feiras. Sexta-feira, às 16 horas. Porque às segundas eu quero dar continuidade a um trabalho que eu comecei, já terminei, mas ainda não terminei, porque é o de Feng Shui, Feng Shui, são harmonizações ambientais. Então, tem muita informação. O curso, as minhas lives terminaram, porque eu vim passando técnicas, dicas de como harmonizar prédios em torres, prédios, tratar subsolos, sótãos e a casa de uma maneira geral. Mas ainda tem coisas que as pessoas têm ainda perguntas. Ah, mas no meu caso, eu tenho uma casa assim, assim, aconteceu isso e aquilo. Então, eu quero continuar dando suporte, ajudando a quem precisa. É isso que eu quero fazer. O meu intuito não é disso. Principalmente nesse momento, né, que a gente está passando uma situação tão chata de dúvidas a gente está muito ansioso, né? Porque já são cento e tantos dias da gente em casa. Aqui, nós aqui, sem sair, e com cuidado de não receber parentes, amigos, nada, e só ir no portão, tudo de máscara, é uma coisa complicada, né? E muitas coisas que a gente estava
estava planejado para esse ano, até viagens e shows e coral que a gente participa também, e foram tudo cancelados, está sendo tudo assim, é, fechado, trancado, né? Então tudo deve acontecer para o ano que vem mesmo, mas eu quero continuar esse trabalho, que eu acho que isso ajuda muito a gente a saber o porquê as coisas às vezes quebram e escangalham, e sem uma razão, porque às vezes tem casos sem você diz, mas, poxa vida, por quê? Não é? Então, voltando ao assunto energético, cuidado com aquilo que eu já falei, de receber pessoas dentro da casa de vocês, deixando que as pessoas entrem pela cozinha, tá bom? Visitas, não recebam, tenham o máximo cuidado com essas energias. Tratem. A gente vai falar aqui de coisas para cuidar das entradas da casa, para que essas energias sejam filtradas e que a gente não seja vítima de coisas que. Né? Porque às vezes as pessoas falam, vou na casa do Dirceu, aí passa antes num lugar aí, sei lá, toma uma cachaça, ou vai num velório, num cemitério, e depois traz toda uma energia para dentro de casa e que vai me prejudicar, vai nos prejudicar. Então a gente tem que se cuidar. É isso que a gente vai dar muita dica para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Vanessa, Teia. Muito bom aprender. Obrigado, Teia. A Teia está nos acompanhando. Regina Lúcia nem se fala. A, a Regina Lúcia está dizendo, é verdade. É verdade que radiestesia cura? Claro que cura, Regina. A gente vai tratar de acordo com o problema que aparecer, né? A gente vai tratar. Então, a gente vai indicar placas radiônicas, porque nós vamos falar sobre radiestesia e radiônica. Então, a radiônica tem muita placa cobreada, muito gráfico para tratar problemas, entendeu? Então, a gente vai falar sim. Deixa eu ver o que mais. Bom, então depois, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode continuar me perguntando no Facebook mesmo ou no WhatsApp, que a gente vai dando respostas. Vamos continuar dando continuidade a isso aqui, tudo bem? A essa nossa live. E um ótimo fim de semana, uma boa noite que vem por aí, né? E um bom fim de semana para todos, com muita paz. E muito obrigado por estarem dispondo um tempinho para nos acompanhar nesses trabalhos, tá bom? Uma boa tarde, muito obrigado mesmo. Adeus.